Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do SigmaCast, esse nosso ambiente onde apaixonados por educação falam sobre educação, tanto com professores, alunos e todos aqueles que com a gente compartilham dessa paixão. Hoje a gente vai falar sobre algo que creio vai interessar principalmente para os professores e professoras de ensino médio, mas principalmente aos nossos amados, às nossas amadas alunas, nossos amados alunos. A gente vai falar de preparação para os grandes exames vestibulares, mas essa preparação de reta final. E para a gente discutir e aprofundar alguns tópicos, eu estou aqui do lado de uma pessoa que eu admiro muito, que já esteve várias vezes aqui, alguém calejado do SigmaCast, mas que eu vou deixar ele se apresentar a vocês, que é o Gabriel. Por favor, Gabriel Carvalho, se apresente às pessoas, se é que existe alguém que não te conheça. Que isso, que apresentação, hein? Muito obrigado. Não, já começaram aqui escutando que o Marcelo me admira, já é uma satisfação imensa. Olha só! Sou Gabriel Carvalho, sou o diretor da Unidade 912, também coordenador de ensino médio e professor de matemática com uma ampla experiência em pré-vestibulares, formação de ensino médio, que eu acho que traz muita bagagem interessante para a gente estar conversando aqui, né? Então acho que hoje eu vou conseguir trazer o olhar ali como diretor, mas principalmente o olhar de professor e coordenador do segmento. Boa. Acho que vai ser uma baita conversa. Tô vindo pro terceiro podcast, Marcelo, então no final a gente tem que pedir uma música, igual pode o Fantástico. Pode pedir, a produção coloca ao final desse episódio, por favor, a música que o Gabriel vai pedir. Se não me engano, conhecendo o gosto do Gabriel, Mastruz com leite seria uma excelente, né? Não é muito a minha praia, mas o Gabriel gosta. Excelente, um forró desse de altíssima qualidade. Poxa, que isso. Já tá pedido então, professor. Você escolhe. Muito bem, galera. Então, dito isso, vamos começar esse papo com o Gabriel. Gabriel, a gente vai falar sobre a reta final de preparação, mas é óbvio que nós somos apaixonados pela instituição que a gente representa, que é o Sigma. E eu queria que, antes de você falar sobre as estratégias de preparação, que você comentasse um pouquinho sobre os nossos resultados, porque eu acho que se todos aqueles que ouvirem o que nós estamos alcançando, isso vai dar mais legitimidade às estratégias que nós vamos apresentar, porque são as estratégias que nós colocamos em prática dentro do Sigma e que estão gerando esses resultados. Então eu queria te pedir, com a cabeça de coordenador de ensino médio e de anos finais, quais os resultados 24 e 25 que mais te chamaram a atenção? Cara, foram muitos resultados de excelência, assim. Eu vou começar com um resultado, porque esse é da minha área, então fiquei muito feliz. Nós fomos o colégio de Brasília que mais alcançou nota máxima em matemática do Enem. Então, comparado com todos os colégios de Brasília, aquele que teve mais notas máximas de matemática do Enem foi o Sigma. Que esse ano foi 968. 968. Então, essa nota que foi a nota máxima na prova de matemática do Enem, então ninguém tirou mais do que 968. Alunos ao redor do Brasil tiraram 968, mas aqui no DF ninguém tirou mais do que o Sigma. Ninguém tirou mais do que o Sigma, tá? E é um resultado super importante, super expressivo, né? A prova do Enem de matemática é uma prova muito complexa, então a gente ter tido uma quantidade expressiva de alunos gabaritando essa prova foi algo muito significativo para mim. Para as famílias que não conhecem a importância da prova de matemática, como é que você resumiria isso para uma família? Por que é tão expressivo a nota máxima em matemática? Bem, o Enem, cada caderno de prova, dentro da teoria de resposta ao item, que é o TRI, cada caderno de prova ele tem uma pontuação que é uma pontuação que vai variar. As pontuações máximas de cada caderno é diferente, apesar da quantidade de questões ser a mesma. Tá. O caderno que mais tem uma nota máxima assim, mais alta é o caderno de matemática. Então, enquanto no caderno de ciência da natureza a nota máxima não chega a 900 pontos, a nota máxima de matemática costuma passar de 950 pontos. Entendi. Então isso faz com que, se eu sou um aluno, um candidato que estou concorrendo, eu gabarito a prova de matemática, ou um outro candidato está concorrendo, gabarita a prova de ciência da natureza, eu vou conseguir uma diferença de pontuação maior gabaritando matemática do que ciência da natureza. Ou seja, eu gero um afastamento maior dos meus concorrentes. Por isso que matemática e redação são os dois aspectos primordiais para você conseguir aprovação em cursos de alta performance do Enem. Redação, porque é o que de fato a nota máxima é 1.000, e matemática, por ser aquele que a nota máxima mais se aproxima de 1.000. Bacana, bacana. Então, para as famílias entenderem a importância da matemática, é a nota que mais estica, né, entre o que sabe pouco e o que sabe muito. E como você falou, para quem está tentando uma medicina, para quem está tentando ciência da computação, psicologia, a matemática é determinante. E além disso, que outros resultados te chamaram a atenção, Gabriel?
Bem, nós tivemos o primeiro lugar geral de medicina da ESCS, né, da faculdade aqui de Brasília, uma prova super concorrida. E aí esse é outro resultado que me chamou muita atenção, porque o acesso à ESCS, ele é o acesso via Enem. Então esse aluno, ele está concorrendo com alunos que estão fazendo cursinho há 1, 2, 3, 4, 5 anos. E o nosso aluno direto do ensino médio conseguiu a nota mais alta possível, alcançando esse primeiro lugar, né? E é o segundo ano que a gente alcança esse primeiro lugar geral da prova da ESCS. E tivemos outros primeiros lugares também, né? Outros primeiros lugares também, tanto dentro do PAS, dentro do vestibular tradicional, dentro do Enem, em outras faculdades pelo país, né? Foram mais de 15 primeiros lugares que a gente teve, que é um outro número muito simbólico para a gente como instituição. Mais 500 aprovados, né, Marcelo? A gente teve no ano passado, com vários alunos que empilharam aprovações. O mesmo aluno sendo aprovado no SISU, no Enem, no vestibular tradicional, que é um outro aspecto muito relevante, que mostra que a gente consegue preparar o aluno para um leque muito grande e diverso de universidades. E universidades que têm provas muito distintas. E esse aluno consegue ter essa alta performance porque a base teórica dele é muito sólida e porque ele tem muito contato com estratégia de prova, independente da prova que ele vai estar realizando. Entendi. Esse teu ponto é importante porque para as famílias que, obviamente, nem toda família está próxima dessa questão da educação, quando uma criança diz que está se preparando para o PAS, que é o vestibular seriado da UNB, que está se preparando para o Enem e está se preparando para o vestibular tradicional da UNB, são provas completamente diferentes. Né? Provas completamente diferentes, que a banca muda e a estrutura da prova muda, né? Então, assim, se eu estou me preparando para o PAS ou para o vestibular tradicional, eu tenho a questão de estar fazendo uma prova, que é a prova do Sebrasp, em que cada questão do tipo A que eu errar vai anular uma questão que eu acertar. E isso muda bastante a estratégia de prova. Eu não posso arriscar demais, eu não posso chutar uma questão. Tem que ser uma prova que eu vou trabalhar com um pouco mais de segurança. Já a prova do Enem é uma prova que não tem esse fator de correção, mas é uma prova que tem textos muito longos, em que a capacidade de interpretação do aluno é muito exigido e que o tempo de prova pega demais. Então esse aluno ele tem que não só ter um conteúdo de alto nível, mas ele tem que conseguir executar a prova dentro do tempo certo. E tem que ter também a percepção... E a gente pode, num outro programa, comentar sobre isso, ainda que a gente já tenha falado sobre isso várias vezes, que no Enem a questão que mais vale é a questão que é a mais fácil, né? Então é não perder muito tempo, por exemplo, em questões que são muito complexas, muito difíceis, porque provavelmente aquela vai ser uma questão que não vai ter tanta valia, não vai ter tanto ponto. Então, em resumo, são estratégias muito diferentes e os resultados que o Sigma alcança depõe a favor da ideia de que essas estratégias diferenciadas são trabalhadas com os nossos alunos. Exatamente. Assim, isso que você trouxe é um ponto primordial dessa reta final de preparação. O aluno nessa reta final de preparação para o Enem, ele tem que ter uma estratégia de prova bem definida para que ele consiga maximizar a sua pontuação dentro do TRI. Então, por exemplo, a gente trabalha lá no Sigma com uma técnica, principalmente na cadeira de matemática, que é a prova mais fácil de você conseguir executá-la, que é a técnica das 3 leituras. É para o aluno passar na prova 3 leituras. Na primeira leitura ele vai fazer só as questões que são fáceis e que ele muitas vezes nem vai ler o texto inteiro e vai identificar, isso aqui é fácil, vou fazer. Aquela que ele bate o olho e fala, poxa, aqui é um logaritmo ou é uma questão que parece muito longa, ele já pula. Porque ele não quer gastar o tempo naquele momento. Bacana. Ele volta na segunda leitura, aí sim, lendo todas as questões e vai marcando aquelas que são difíceis, mesmo que ele saiba fazer. E olha que diferencial, assim, eu sei fazer, mas eu vou pular porque pra mim não vale a pena fazer isso agora. Garanto tá resolvendo as questões fáceis e médias. Tem um sangue frio aí, né? Tem que ter um sangue frio. E aí ele volta no final para finalizar essas 10 questões difíceis, tá? E aí com isso ele garante que faltou um tempo, precisou de algum ajuste, o que ficou para trás é a questão difícil. Tanto na nota dele. E se a gente parar para pensar na distribuição de questões do Enem, estatisticamente, geralmente ele tem por volta de 20 questões fáceis, 15 médias e 10 questões difíceis. Então, se o aluno garantir todas as fáceis e todas as médias, são 35 acertos, que até com uma boa TRI, 35 acertos até já dá para medicina. Mas, assim, para os outros cursos de modo geral, ele já está com uma pontuação possível de aprovação. Entendi. E é assim, Gabriel, eu quis começar a nossa conversa falando sobre os resultados, porque nós temos alunos que ainda não são do Sigma, que estão nos escutando, e eles vão dizer assim, cara, beleza, mas por que o que o Marcelo e principalmente o que o Gabriel estão trazendo, por que isso é importante? É importante porque a gente está vendo os resultados. Então, existem resultados palpáveis, tangíveis, concretos. Mas eu queria te fazer uma pergunta agora, bem objetiva, e para que esses jovens que nos escutam consigam até refletir sobre as suas próprias estratégias. Se você tivesse que pensar em de 3 a 5, o que chama atenção no Sigma? O que é o jeito Sigma de se preparar nessa reta final? Ao que você chamaria atenção que, de alguma maneira, resumem aquilo que a gente pensa como preparação final?
Perfeito. Acho que um primeiro ponto é o ponto da preparação de redação. Tá bom. Como nesse momento final a gente tem a nossa oficina de redação intensificada, com essa oficina de redação que vai estar intensificada, os alunos vão ter uma produção maior e eles vão receber a correção dessa redação agendado com o professor. Então o aluno ele vai poder sentar lado a lado com o professor e esse professor vai falar, olha, para você alcançar a nota de 800 para 850, o que você precisa melhorar é este aspecto da sua redação. E aí isso, Marcelo, faz com que a prática do aluno fique muito mais direcionada. Né? O aluno sabe no que ele precisa gastar energia. Então, para mim, esse é um aspecto muito relevante dessa reta final de preparação. Ou seja, não basta simplesmente fazer redação. Acho que tem uma questão envolvendo a quantidade de textos que você produz que é importante. E você, como coordenador de segmento, a gente conversa muito sobre isso. Como que é a nossa vontade é que em 2026 o Sigma seja realmente a escola que mais provoca a feitura de redações, a escrita de textos no que se refere à quantidade. Mas o que você está falando é que, além da quantidade, a qualidade do feedback para o aluno entender para onde ele está indo também pesa muito. Então não basta só escrever em quantidade, mas o aluno tem que saber para onde ele está indo, né? Exatamente, porque assim, aquele aluno ele pode estar ali produzindo redações e treinando muito, tentando muito e tá travado na nota de 800, 850, é super comum isso acontecer. Mas eu posso ter o aluno A e o aluno B travado na mesma nota por motivos completamente distintos. Sim. Então esse aluno precisa saber, cara, eu para evoluir tenho que fazer é isso agora. O aspecto que eu tenho que evoluir é esse. Para o outro aluno o aspecto que eu tenho que evoluir é um outro. E aí ele consegue direcionar. Porque, por exemplo, se esse aluno estiver travando numa questão de repertório, ele precisa ampliar repertório. Então, se ele só ficar fazendo redação, ele não tem uma ampliação de repertório. E ele precisa de alguém para falar isso para ele, né? Exato. Do que simplesmente, sei lá, utilizar um mecanismo eletrônico que eu envio a redação e recebo um resultado que vai ser desenvolvido por uma inteligência artificial. Isso é importante, isso dá mais brechas para que quantidades maiores de redação sejam escritas, mas o que você está trazendo é que você valoriza a importância de ter uma pessoa do lado indicando ali na hora, numa conversa, o que tem que ser melhorado. E muitas vezes essa pessoa é o professor daquele aluno que já conhece o aluno e o histórico, inclusive, e até essa conexão faz com que o acolhimento das dicas que ele está dando por parte do aluno seja maior e esse aluno implemente aquilo com maior intensidade. E na tua visão, eu sei que isso não estava na pergunta original, mas eu queria muito saber a tua opinião. Na sua opinião, agora para as famílias que nos assistem, essa preocupação com quantidade e quantidade de feituras, de escritas e reescritas, e com a qualidade do feedback, na sua opinião, a partir de que série que você acha que isso tem que ser determinante? Dentro do ensino médio. Tá bom. Assim, ao longo do ensino médio, isso é extremamente relevante. E dentro da terceira série, que é o momento final e que o aluno está olhando para duas redações diferentes, né? A redação do Enem tem uma característica de correção e a do PAS tem outra. Isso se torna ainda mais relevante. Mas ao longo da trajetória do ensino médio, isso é super relevante. Então, na sua opinião, é uma escola que só se dedica a essa ênfase na redação na terceira série está perdendo tempo de não ter valorizado os dois primeiros em que esses alicerces estão sendo construídos. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Tá bom. Primeira coisa, redação. E a segunda? Segundo ponto é a revisão direcionada para aquela prova que o aluno vai estar fazendo. E aí essa revisão, por exemplo, lá dentro do Sigma, a gente tem um período de revisão para a prova do PAS em que os conteúdos costumam acabar ali por volta de outubro. Então, novembro é imersão, resolvendo provas, resolvendo questões, resolvendo itens. E isso faz muita diferença. Porque o aluno ele pode ter uma base teórica já consolidada e uma base teórica suficiente para que ele consiga fazer a prova. Mas quando ele vai para a parte prática, para a parte da interpretação, para as nuances que ele tem naquele exame, ele pode não conseguir colocar no papel todo o conhecimento que ele tem. Então, essa reta final, que é o período de revisão para o PAS, que a gente promove com material próprio, específico para aqueles alunos, faz toda a diferença. Isso para todo o ensino médio? Todo o ensino médio. Da primeira até a terceira série, os meninos têm esse período final de revisão. Isso que você está falando é tão importante, Gabriel, porque e é uma reflexão que ela é óbvia, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, porque eu realmente acabei sendo provocado pelo que você falou. Às vezes, principalmente as famílias, preocupadas com a questão do conteúdo, frisam e limitam a sua preocupação em relação à absorção daquele ponto, daquela matéria, daquele objeto de conhecimento. O que você está trazendo é que, às vezes, a criança pode ter o objeto de conhecimento, ela já conhece aquilo, mas ela precisa ter a prática a partir de uma simulação efetiva de como a prova virá. Porque foi o que você falou, né? A prova é cheia de nuances, é cheia de estratégias, então não adianta o cara ter o conhecimento se ele não está acostumado com a prova. E a prova do vestibular, ela não é feita só para avaliar o conhecimento, ela é feita para classificar o aluno. Então ela é uma prova que ela vai sim ter pegadinhas, ela vai sim ter distratores, ela vai ter uma série de características que é feita para isso. Então esse aluno, por mais que ele tenha uma baita base teórica, ele pode se comprometer nisso. Por exemplo, é muito mais comum
que um aluno que tem uma excelente base teórica tenha problemas de tempo no Enem, do que o aluno que não tem uma boa base teórica ter problemas de tempo no Enem. Olha que interessante. Porque esse cara ele tem um repertório tão grande que ele quer fazer todas as questões no mínimo detalhe. E ele acaba tomando mais tempo do que o necessário. Quantas vezes o aluno que não tem toda aquela base teórica e vai indo mais em expertise, macete e prova, ele faz as questões às vezes mais rápido e aí ele não tem problema de tempo no final da trajetória. E esse ponto que o Gabriel falou é tão importante, e eu quero fazer mais uma pergunta sobre essa questão que você falou, mas antes isso chama tanta atenção que há pouco tempo eu vi uma apresentação em que o professor demonstrava como que um aluno que sabia muito matemática, ele saiu acertando todas as questões, né? A gente recebe os microdados do INEP e aí a gente conseguia ver que ele ia fazendo as questões acertando todas e de repente ele começa a errar tudo. Aí ele perguntou assim, o que pode ter acontecido aqui? Aí todo mundo fala, ficou cansado. Ele, não, isso aqui não é cansaço. Para alguém começar a errar, e inclusive o que ele erra são questões fáceis, porque não tinha tempo. Ele deve ter ficado exatamente isso que você falou. Por ser um aluno muito bom, ele queria fazer tudo, estava preocupado em acertar, em gabaritar, não levou em consideração o tempo, deve ser aqueles últimos 5 minutos que ele tinha que marcar qualquer coisa no cartão resposta, acabou perdendo a chance de conseguir um notaço que poderia fazer com que ele passasse para qualquer coisa. Então existe um aspecto estratégico que você está falando que é muito importante. Mas volta naquilo que eu gostei muito, Gabriel. Mas a partir de quando, né? E aí, dando um benchmark para outras escolas que estão nos escutando, quando que você acha que seria o período ideal de término de conteúdo do ano regular e início dessa revisão via material específico do PAS? Término desse conteúdo final de outubro e a partir de novembro essa revisão específica Isso, do material de quantos PAS. dias a gente tem até a prova? Vai ser por volta de 3, 4 semanas, dependendo que algumas provas são em dezembro, 6 semanas. Entendi. Então fica um bom período de resolução. A gente costuma resolver as últimas 3, 4 provas inteiras, mais material de revisão próprio que a gente gera para os alunos. Então os alunos nesse período no Sigma, eles têm não só provas anteriores, como material inédito criado pelos próprios professores. Exatamente. Até porque tem uma parte da prova do PAS que são obras, e essa parte ela pode mudar de um ano para o outro. Então pode ser que não tenha um material de provas de anos anteriores que vai trabalhar essa obra. Então tem que ter uma produção própria para que a gente consiga abordar esses temas. E Gabriel, essa é uma pergunta que eu sempre fiz. Todo mundo sabe que eu não sou de Brasília, eu tô há pouco tempo aqui. Eu fico muito impressionado com a qualidade dos professores da região do Distrito Federal de Brasília. Não é qualquer... Deixa eu fazer na forma de pergunta. É difícil produzir questões do PAS, que você está falando que a gente usa tanto materiais de provas anteriores, aí é fácil entrar no site e pegar, mas fazer questões do PAS, como é que é isso, cara? Assim, tem que ter... O que tem que ter para fazer? Porque me parece uma coisa tão específica, né? Cara, é difícil. Né? Os nossos simulados do Sigma, eles são todos internos, produzidos pela nossa equipe, né? São 4 etapas para a gente finalizar o simulado. Então, tem toda uma parte de primeiro você conseguir gerar os textos bases, e aí tem que ser textos que sejam textos alinhados às obras que vão ser abordadas, mas também textos que permitam uma interdisciplinaridade, que é um outro ponto importante da prova do PAS. Depois você vai para a produção dos itens, e aí os itens da prova do PAS ele tem uma série de nuances pelo fato de ser questões tipo certo e errado. A UNB gosta muito de cobrar a questão da inferência do texto. Aí você cria esse banco de itens, depois as etapas de revisão da prova. Caramba, então, assim, é complexo você criar questões que simulem a prova do PAS. É bem complexo. Caramba. E, de certa forma, isso também depõe a favor dos nossos professores, né? Que têm expertise para fazer uma prova com essa complexidade. Inclusive, esse era o terceiro ponto do 5 que você ia me falar. Então, vamos lá. Então, para mim, o terceiro ponto... Só lembrando, o primeiro ponto, então, foi redação. Isso. O segundo ponto foi ter a clareza do momento em que acaba a discussão acerca dos conteúdos do ano regular e começa uma revisão intencional voltada às provas de vestibular. E agora o terceiro. E o terceiro é a equipe docente, que é uma equipe que conhece muito sobre vestibulares, conhece muito sobre essas provas que a gente tem aqui na região e também os vestibulares do país, e que consegue fazer um trabalho muito específico e direcionado para os nossos alunos. Então você tem uma equipe de professores que consegue pegar na minúcia assim, a característica da prova e dar dicas muito específicas para o aluno faz muita diferença, e esses são os professores que a gente tem hoje, quando você colégio. analisa, então, um corpo docente que trabalha com os nossos alunos do ensino médio, você, enquanto coordenador de segmento, eu já imagino qual é a sua resposta, mas eu estou provocando de verdade para você falar, então você olha e diz, você tem orgulho desse grupo voltado à visão que eles têm acerca dessas provas. Com certeza.
Com certeza. Uma equipe de professores que conhece muito dessas avaliações, que consegue pegar esse conhecimento e transmitir para os alunos e que faz isso no dia a dia, né? Porque a gente está falando da reta final, do momento de preparação final dos alunos, mas a preparação é ao longo de todo o ano, ao longo de toda a trajetória de ensino médio. Então, você ter um aluno que a todo momento na sua sala de aula está recebendo pílulas, que são pílulas de conhecimento específico de preparação para o vestibular, faz toda a diferença. O professor que consegue estar dando uma aula de função quadrática e puxar na mesma aula, isso aqui na Unicamp é abordado dessa maneira, na prova do país dessa maneira, no Enem dessa maneira, e dar a dica para o aluno de qual aspecto daquele componente vai ser mais importante em cada um dos vestibulares. Faz toda a diferença na preparação. Tá bom, muito bom. Então, resumindo, gostei dos 3, ênfase na redação, preparação no final do ano e equipe docente que consiga abrir esse leque na cabeça do aluno. Tem mais alguma? Porque senão eu vou partir para outra pergunta. Tinha mais uma. Então vai. Que eu acho que é como a gente consegue trabalhar com análise de dados e então relatórios. Você já está respondendo a minha Então, pergunta, que a minha pergunta ia ser essa. Nós somos pessoas, quando eu digo nós Sigma somos aficionados por dados. Eu costumo brincar com todo o time que se você não tem dados, você vira torcedor. Né? Eu quero que os meus alunos tenham nota 1000 na redação, mas tudo bem. Quais foram as notas que os alunos tiveram? Quais as notas 1000 que nós tivemos no Distrito Federal? Quais são as boas estratégias? Quantas redações os alunos fazem por mês? Se você não tem dados que consigam montar planos de ação, você vira um mero torcedor. E o Gabriel, por ser de matemática, ele não só contempla, como também propaga essa visão. E aí eu ia te perguntar o seguinte, Gabriel. Que dados você acredita que hoje você tem em mãos, que estão dispostos a você, que estão apresentados a você, que permitem transformá-los em orientações específicas para os alunos? Marcelo, isso que você falou é muito importante. Assim, a gente precisa ter a compreensão, e os pais muitas vezes vão cobrar o filho estar estudando, mas a gente precisa ter compreensão que o tempo de estudo daquele aluno ele é finito. Então, a maneira com a qual ele vai usar esse tempo faz toda a diferença. Então, se esse aluno ele fica gastando uma jornada muito grande de tempo da sua semana em um componente curricular que ele já está super bem preparado, ele está perdendo. Literalmente, né? Perdendo. Perdendo tempo. Então, ele precisa conseguir direcionar como é que ele vai fazer a distribuição daquela carga horária de estudo semanal. Tá. E aí, para isso, a gente trabalha com os dados dos nossos simulados, e os nossos alunos fazem simulados PAIS, simulados Enem, que vão dar para eles relatórios detalhados, componente por componente, para a gente conseguir fazer esse direcionamento. Então, esse é o primeiro banco de dados que a gente usa nas análises com os nossos alunos. Então, o nosso aluno ele faz o simulado PAIS, ele recebe de cada uma das áreas, matemática, física, arte, ciências, a pontuação que ele tirou, a pontuação máxima que poderia ter tirado, a pontuação mínima, a média do colégio, e aí ele consegue ter uma autoanálise muito precisa de, poxa, aqui eu estou bem, aqui eu posso melhorar, e aí com isso direcionar a sua carga de estudos. Ele conseguir entender que, cara, isso é super comum no ensino médio, né? Eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, mas é aqui que eu tenho a maior margem de possibilidade de aumentar a minha pontuação. Então não importa se eu gosto ou não, eu vou ter que fazer isso aqui acontecer. Então, esses relatórios do simulado, tanto o simulado PAIS quanto o simulado Enem, são ferramentas muito valiosas para que a gente consiga fazer o direcionamento de estudo desse aluno. Os nossos alunos recebem esses relatórios em todos os simulados que eles fazem? Eles recebem esse relatório em todos os simulados que eles fazem. Quantos simulados em média, vamos pensar a terceira série, quantos simulados em média previstos e estabelecidos em calendário o aluno vai fazer em 2026? Ele tem 4 simulados PAIS esse ano e foram 6 simulados Enem. Aí no simulado PAIS ele recebe relatório em todos, simulado Enem os alunos da terceira série recebem em todos. Entendi. Né? E aí com isso em mão ele consegue fazer todo esse direcionamento. E aí a gente tem equipe de coordenação que também senta com os alunos, tem essa conversa, o conselheiro acadêmico que senta com os alunos, baseado nesses relatórios, consegue direcionar o tempo de estudos do aluno. E aí com isso o aluno consegue otimizar muito a sua performance, consegue otimizar muito o seu resultado. E até surpreendente, porque às vezes você pega assim, um aluno que ele gosta de ciências humanas, e quando ele vai olhar o relatório dele, que não é só apenas a nota que ele tirou, ele se depara lá que ele foi mal, por exemplo, em filosofia e sociologia. E ele vira e fala, caramba, isso aqui não é uma disciplina que eu posso perder, ponto. Então, o que será que aconteceu aqui nessa prova em específico? E aí ele direciona, revisa e vai seguir estudando ali por diante. Falo muito para os nossos alunos que simulado, ele não é feito só para você resolver e depois botar na gaveta. O simulado, depois da execução dele e dos dados que ele vai te fornecer, ele é uma lista de exercícios extremamente valiosa para você estudar, para você se debruçar.
Porque eu olho, consigo avaliar que em história, geografia, matemática eu não fui bem, agora deixa eu pegar essas questões e resolver como lista de exercício. E aí eu vou mapeando, eu começo a resolver e eu continuo travado na questão. Então pronto, aqui eu já tenho um problema, que é um problema de conteúdo. Não foi um erro aleatório, uma insegurança, uma desatenção. Eu em casa tentei fazer de novo, errei de novo, então preciso voltar a estudar a teoria relacionada a este item. Né? E aí com isso o aluno consegue focar muito e direcionar e tem um a sua ponto que rotina. você falou sobre esses relatórios que saem, que eles indicam não só as áreas sobre as quais os alunos têm que gastar mais energia, mas eles também permitem, né, ao conselheiro acadêmico, que é uma figura importante nesse processo de preparação, alguém que vai pegar esses dados e conseguir trabalhá-los de uma maneira mais organizada para o aluno, até no sentido de dizer qual o vestibular que o aluno tem que dar mais ênfase, né? Porque às vezes, e aí eu ia até te perguntar sobre uma coisa que é fruto do teu trabalho, que eu muito me orgulho, que é a calculadora Paz, e eu não sei se todo mundo tem ideia de como é difícil e específico entender as notas de corte do Paz. Vou deixar o Gabriel falar, mas o meu ponto é o seguinte, Gabriel, que às vezes o conselheiro acadêmico tem que ter conversas que nem sempre são fáceis para dizer o seguinte, olha, com os pontos que você tem agora, é melhor você... e você quer essa faculdade, esse curso, melhor tentar isso aqui no Enem, porque no Paz você não consegue. Ou então, olha, com as notas que você tem, você vai conseguir via Paz. Deixa o Enem para uma segunda opção, para uma segunda escolha. Então, não só em relação às matérias de estudo, mas esses dados permitem até mais clareza sobre qual vestibular / curso que eu vou escolher para conseguir passar, né? Exatamente, assim. Em Brasília, a gente ter esse leque grande de provas muito diferentes é uma dificuldade em relação à preparação dos alunos. Certo. Por outro lado, é um privilégio porque ao final da jornada desse aluno, no terceiro ano, ele tem uma gama muito ampla de opções de como ele utilizar esses vestibulares. Então, por exemplo, eu falo muito para os alunos da terceira série para ele pegar alguma dessas 4 provas e usar como uma boia. Vou botar aqui um curso que é uma segunda opção, mas que eu tenho a certeza que eu vou ser aprovado para eu garantir essa minha aprovação. Porque eu vou estar arriscando mais nesse outro vestibular, vou estar arriscando mais nessa outra prova. Então, o aluno ele pode pegar Paz, Enem, vestibular tradicional, aí ele tem um acesso da UNB através do Enem e fazer escolhas diferentes de maneira estratégica para conseguir ter a segurança da sua aprovação. E aí, para que você consiga fazer essa escolha de maneira adequada, quando chegar lá no final da terceira etapa, você precisa ter uma noção clara se você está com chance ou não de ser aprovado para a prova do Paz. Como que está a sua real probabilidade de aprovação, né? E aí é super complexo, igual você falou, por quê? Lá no Enem, imagina que a nota de corte de um curso do Enem é 750. Certo. Significa que se o aluno tirar 750 nos 4 blocos, vamos considerar que tem peso, ele conseguiria essa média e ele estaria aprovado. Certo. A dificuldade no Paz é que o aluno lá no Paz 1, ele recebe no seu relatório de desempenho uma coisinha chamada score bruto. Certo. Aí lá vai ter uma nota 36. Na segunda etapa, uma outra nota 40. Só que a nota de corte da UNB não é o score bruto, é uma coisa que eles chamam de argumento mínimo, argumento final. Para sair do score bruto para esse argumento final... Tem que botar numa conta. Tem uma fórmula matemática lá que você tem que fazer. E aí o aluno, ele olha a nota dele do Paz 1, olha a nota do Paz 2, olha o argumento final e fala, não tenho a menor ideia. Como é que eu saí dessa nota aqui do score bruto para esse argumento para dizer se eu passei ou não? Tô perto ou não tô perto? Entendi. Ele não tem essa noção, porque não conversa. E aí a gente desenvolveu para os nossos alunos uma calculadora que no final é um relatório. O aluno nem precisa colocar a nota dele, já sai um relatório nominal, em que o aluno consegue ver quanto que ele precisaria para alcançar a sua aprovação em cada um dos cursos da Universidade de Brasília. Não é uma que ele escolhe o curso e depois sai a nota, não. Sai de todos os cursos. E aí esse aluno consegue olhar e com clareza fazer a escolha dele. Tanto a escolha dele relacionada a tô perto ou não de ser aprovado no Paz, então vou usar o Paz ou não como a primeira opção, certo, quanto a escolha de curso mesmo que ele vai ter lá dentro. E o conselheiro acadêmico usa essa calculadora? O conselheiro acadêmico usa e os coordenadores educacionais usaram. Bacana. Os coordenadores educacionais sentaram com cada um dos alunos da terceira série, todos eles foram atendidos individualmente para olhar esse relatório e fazer a sua escolha de curso da UNB. Que bacana. Então, a gente pode dizer que os alunos do Sigma, quando chegam na terceira série, eles têm não só os dados da performance deles nos simulados, mas eles também têm dados concretos que conseguem pavimentar a escolha deles. E aí, olha que importante, Marcelo, a junção de tudo isso e como a análise de dados é importante. Eu atender uma aluna lá da Unidade de Águas Claras, ela me procurou angustiada sobre aquela escolha do curso que ela ia fazer, né? E ela tinha tirado uma nota X, uma nota Y, e precisava tirar uma nota Z na terceira etapa, um pouquinho acima do que ela tinha tirado no Paz 1 e Paz 2. E ela veio assim, arrisco ou não arrisco? O que eu falei para ela? Vamos olhar seu simulado.
No seu simulado, você tá chegando nessa nota Z? Se tá chegando nessa nota Z, vambora. Caramba, e nem passou pela cabeça dela para buscar o simulado como Não referência. passou. Olha só. Não passou. E aí a gente olhou o simulado, no simulado ela estava conseguindo alcançar essa pontuação. Os nossos alunos, eles costumam tirar uma nota no PAS ainda acima do que tinham no nosso simulado, né? E aí eu falei, vambora, vamos botar essa opção de curso, que a sua chance de aprovação tá muito boa. E continue nos simulados focando nisso. Essa história é muito boa. Então, deixa de ser a torcida, né? Você tem dados concretos relacionados à sua performance no simulado que estão te indicando que o caminho é esse. Exatamente. Bacana. Exatamente. Bacana. E aí tem um terceiro e último ponto que eu queria te ouvir, Gabriel, que é o seguinte. Você falou sobre estratégias, o que o Sigma faz nessa reta final. Você falou da importância dos dados e a gente estava conversando um pouquinho antes de começarmos a gravar sobre o emocional. Como é que a gente lida com isso? E aí eu queria te fazer essa pergunta agora com o chapéu de diretor. Quando você olha para a sua unidade, a 912 Sul, quando você olha para a sua unidade, quais são os pontos que você acredita que expressam, né, que verbalizam, que tornam palpável essa preocupação com o emocional em relação aos alunos? O que você acha que é o jeito Sigma de cuidar nessa reta final dessa questão envolvendo o emocional? Acho que o primeiro ponto principal é o acolhimento da equipe de coordenação educacional e acompanhamento desses alunos. Como ela, e ao longo da terceira série inteira isso é muito complexo, o aluno ele passa por muita pressão, mas como ela, nessa reta final, principalmente, que é o momento ápice desse nervosismo, dessa ansiedade, está ali 100% do tempo acompanhando e atendendo esses alunos. Tá. E este é um aspecto de acompanhamento super importante para dar esse suporte emocional nas escolhas difíceis que esses alunos estão fazendo nessa reta final. Então, o aluno ter a segurança de ter aquela figura, que é uma figura que ele confia, que olha, que acompanha, faz toda a diferença no suporte emocional da reta final de preparação. E o que é impressionante que eu vejo, não só na 912, mas em Águas Claras e na 910 Norte, como que esses coordenadores conhecem cada um. Né? Conhece o aluno, história. Eu brinco com os coordenadores Estados Unidos pelo CPF. Né? É incrível. Lá na unidade, o André sabe nome do pai, nome da mãe, nome do cachorro dos meninos, conhece a história inteira e faz muita diferença. E ele comenta comigo, às vezes, o André, dessa conversa, às vezes difícil, de falar, cara, não vai botar medicina aqui não, que às vezes o moleque reclama, tu não tá confiando em mim. Falo, não, nada disso, cara, medicina você tem que botar aqui. Aqui qual é a outra que você gosta? Que é farmácia? Bota a farmácia aqui. Então, o que você está colocando como a especificidade, né, o jeito Sigma, é essa compreensão do aluno, esse conhecimento do background, da história do aluno. Exatamente. O que mais? E aí acho que isso dá um suporte muito grande para o aluno. O segundo, Marcelo, grande parte do aspecto de nervosismo no dia da prova está vinculado ao momento da prova em si, que é o momento de pressão. Certo. Como os nossos alunos estão sujeitos a toda essa bateria de simulados que eles fazem ao longo do ano, cada simulado desses, eu falo para eles que é uma casquinha que você vai botando em cima dele. E aí no final da jornada, quando ele chega no dia da prova... Tá cascudo. Tá cascudo. Ele já passou por tanta simulação ao longo da sua trajetória que não tem muita surpresa. E isso faz muita diferença para a segurança do aluno. Tá? O aluno chega lá na prova, cara, a gente está falando aí só de simulado Enem, esse aluno chega na prova com quase 1000 questões resolvidas, além de tudo que ele foi fazer. Tudo isso dá uma segurança emocional grande para esse aluno. Esse ponto é muito legal que você trouxe, que às vezes os pais entendem a segurança emocional limitada a esse primeiro aspecto que você falou, do acolhimento, do conhecimento do coordenador sobre a vida, os hábitos, as características de cada aluno, que a gente sabe que é importante. Mas você está trazendo uma nova perspectiva que eu acho interessantíssima, que segurança emocional também é a casca. É o moleque que está passando seguidamente por aquela experiência e talvez alguém que não tenha vivido isso chega ali, é tudo muito novo e o que é novidade traz insegurança, enquanto que o nosso aluno, ele tá, cara, eu já passei por isso outras vezes. Né? Exatamente. E aí pra você ver, cara, como isso é importante. Outra conversa que eu estava tendo há poucos dias com uma aluna nossa, que ela estava falando sobre a questão do tempo e como isso está afligindo ela em relação à prova do Enem, que é uma prova que o tempo de execução das questões é muito complexo. E aí eu falei, como é que tá indo nos simulados? Ela, cara, no simulado eu tô sempre ficando ali na risca. Aí eu cheguei para ela e falei o seguinte, então, você já sabe que no dia do Enem é isso que vai acontecer. Você vai acabar a prova na risca do tempo, porque no simulado é isso que está acontecendo. Então, não desespere. Não fique achando que não vai dar tempo, tá? Porque você tá vendo que você vai acabar em cima da hora, mas não fique achando que vai sobrar tempo. Então a prova, ela também já gera esse alinhamento de expectativa pro aluno. Ele já sabe que lá no dia, assim, o cara vai estar tirando a etiqueta do quadro, cada etiqueta ela vai ter feito ali por volta de 10 questões e ela vai estar no laço, ela vai estar em cima do tempo mesmo.
E esse alinhamento de expectativa é segurança. Porque se ela vai com alinhamento de expectativa achando que ela tá sobrando tempo, vai fazer rapidinho, quando o cara tirar a primeira etiqueta ali e ela perceber que tá fazendo num ritmo menor, já é ansiedade, já é nervosismo. É isso. Cara, eu achei genial isso, Gabriel, porque a gente tem um programa que foi gravado com a Fernanda Jota e a gente falou muito sobre ansiedade. E como que, às vezes, as pessoas pensam que o trato emocional, o acolhimento, o abraço afetuoso, que são elementos decisivos na vida e na nossa escola, mas como eles são suficientes para aquilo que você está chamando de preparação emocional. E olha só, você está falando de preparação emocional pelo costume em relação à prova, pela tranquilidade e preparação para lidar com o tempo exíguo. Eu fiquei imaginando exatamente, né, o fiscal puxando aquela etiqueta dizendo que tá faltando tanto tempo, o cara que não está acostumado entrando num looping de ansiedade, enquanto que o nosso aluno, cara, eu estou preparado para isso. É isso, tô na cadência do que eu achei que deveria ser. Muito legal. Muito bem, estamos terminando a nossa conversa com o nosso queridíssimo Gabriel, mas eu tenho, antes do Sigma Dicas, e tem muita dica boa aqui, eu vou escolher uma, você vai escolher duas, eu queria te perguntar um outro ponto, Gabriel, que estava aqui no nosso roteiro e que, de alguma maneira, me parece um ponto que diferencia o Sigma, que é o seguinte. Durante muito tempo, eu trabalhei em escolas vestibuleiras, né? O que eu chamo de escola vestibuleira? É aquela escola que a experiência do aluno é uma experiência de dentro de sala de aula com um professor muito bom, uma quantidade enorme de exercícios, feitura de exercícios, feedback, feitura de exercícios, feedback, e o moleque se torna uma máquina de fazer prova. Eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Eu estou dizendo que isso não é o Sigma. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui no podcast do Sigma falando sobre preparação. Então, a minha pergunta é a seguinte. Como é que você vê essa visão de excelência do Sigma envolvendo essa ênfase nos dados, nas estratégias, no conhecimento das provas, que é, de certa forma, uma questão quase... É uma prática, é um bando de estratégias, é um macete para passar. Mas o que essa criança leva para a vida? Sabe? Para mim, essa é a pergunta. Para uma mãe que vem assim, olha, a gente não é uma escola vestibuleira. Ah, mas vocês dão muita ênfase, a gente dá ênfase a isso e também nisso. Né? Tem uma coisa holística aí. Mas a minha pergunta é, você como diretor, como coordenador e também como pai, né, que seus filhos são filhos Sigma, o que ela leva para a vida disso tudo? Cara, essa pergunta ela é sensacional. Acho que talvez esse seja o principal ponto de orgulho que eu tenho em fazer parte do Sigma. E acho que o principal orgulho que eu tenho do que a gente entrega para os nossos alunos. Eu falo isso para os alunos, inclusive de terceira série, primeira série. O sonho de nenhum deles, Marcelo, é passar no vestibular de medicina. O sonho deles é ser médico. Sim. Então nós somos uma escola, cara. A gente tem que preparar esses alunos para a trajetória de vida que eles vão ter. Então é claro que a gente começou falando de resultado. Eu tenho um baita orgulho do nosso aluno que foi primeiro lugar geral da ESCS. Mas eu tenho mais orgulho ainda de bater um papo com ele 6 meses depois e saber como ele tá indo bem, como ele tá arrebentando, como ele tá feliz, como ele tá pronto nos desafios que ele tá tendo lá dentro. Então, quando a gente percebe que essa preparação que a gente tá dando pro aluno prepara pro vestibular, mas prepara pra vida, eu me sinto muito realizado como um educador. E eu acho que é isso que a gente consegue fazer, cara. E aí eu vou trazer pra você um exemplo que eu acho que sintetiza isso. Esse ano eu fui procurado pelos alunos da terceira série da Asa Sul, no início do ano, por volta de março, porque eles queriam reativar a horta do colégio. E aí você tem, cara, alunos de terceira série, pô, tem que se preparar pro vestibular, estão ali naquela correria final em revitalizar a horta. E, cara, beleza, bora revitalizar a horta. E aí a gente começou a tocar o projeto, pensei que era exatamente um projeto de descompressão para os alunos nesse momento final. Tinha uma questão de legado, eles queriam deixar a marca deles. Isso é muito legal. E tinha um ponto muito bonito que eles falaram assim, não, a gente quer revitalizar, mas a gente quer dar aula pros meninos do Fundamental na horta. E aí, cara, a gente revitalizou a horta e os moleques, assim, enxada na mão, indo pra horta, mão na areia, revitalizaram, estão plantando lá, botaram um negócio de fazer minhoca. E aí eu tive a experiência completa que você falou, porque o meu filho foi ter a aula com eles. Que legal. Aí o meu filho chegou um dia em casa e aí falou assim, papai, você sabia que a minhoca não enxerga? Aí eu falei, sim, mas onde é que você viu isso? Ele, os meninos grandões ensinaram pra gente lá na horta. E eu falei, cara, é isso que é a preparação desse aluno pra vida. Ele tem um conteúdo, ele deu uma aula pro menino de primeiro ano, no momento de descompressão, que a gente tá olhando o socioemocional dele, tá? E esse menino, ele tá com o conteúdo,
apto para o vestibular, mas ele tá preparado para a vida, porque ele entendeu o valor que tem isso para ele como ser humano. Não, e você falou tudo, né, cara? Criação de comunidade. É engraçado como é que tem tudo a ver com o papo que a gente teve com a Fernanda Jota. Que ela falou sobre isso, que uma das maneiras de nós reconstruirmos a importância da escola é essa coisa da comunidade, do moleque que está preparando o vestibular, mas ele está preparando numa horta para deixar um legado e ele quer falar da horta para a molecada, porque ele já está vendo que um dia a molecada vai ser grande e vai poder fazer isso também com os mais novos, né? Exatamente. Muito legal. Galera, poxa, que prazer, mas antes de fecharmos, eu me despedir do Gabriel, temos o nosso Sigma Dicas. Eu fico com uma, você fica com duas, e a minha uma estava reservada, só que pelo que você falou agora eu já mudei de opinião, mas eu vou lançar então a minha. Vamos para o Sigma Dicas. Cara, Gabriel, assim, a coisa que mais... Você falou muitas coisas que me chamaram a atenção e eu não vou ficar falando aqui, porque senão eu vou acabar usando uma que você possa estar pensando agora. Mas eu adorei o que você falou agora no final. A gente não quer preparar o moleque para passar para medicina. A gente quer preparar o moleque para ser médico, né? É claro que para ser médico precisa passar pelo vestibular, mas não é só isso. Uhum. Então, pensar uma escola de uma maneira integral é pensar numa escola que pense em comunidade, que pense em legado e que faça esse garoto entender que quando ele chegar no mercado de trabalho, satisfazendo um sonho, um desejo numa profissão específica, que ele esteja preparado em todos os aspectos para ser o melhor naquela profissão. Então a gente não está falando só de um exame, a gente não quer aluno só para preparar para um exame, a gente quer um aluno que veja a escola como trampolim de sonho. Eu adorei essa frase. Não é sobre passar para a medicina simplesmente, o que é ser um bom médico, né? É isso. Eu fico com essa. E a intencionalidade motiva, né? É isso, muito bom. Cara, fala duas aí. Então, a minha primeira dica, sendo bem direto para os alunos, é reta final, lembra o seu tempo de estudos é finito, tá? Então, direciona naquilo que está precisando. Olha relatório de simulado, olha como é que está o seu desempenho, para que você consiga direcionar e gastar tempo no que realmente importa. Não se trata de estudar mais aquilo que você gosta, se trata de estudar mais aquilo que você precisa. E às vezes para o aluno de 15, 16 anos é difícil tomar essa decisão. É difícil às vezes para a gente, né? Começar a estudar que a gente não gosta. Tá bom. Primeiro ponto, tempo. Segunda dica. Segunda dica é que o aluno na reta final intensifique também a resolução de provas anteriores para que ele consiga chegar na prova com a tranquilidade, que tenha uma boa bagagem, mas que ele também consiga entender, principalmente das provas mais recentes, os elementos específicos ali que ele tem que correr atrás. Então, reta final, cara, não dá para ficar só em questão do livro. É isso, assim. Tem que pegar a prova anterior, tem que pegar a questão anterior e estar resolvendo. A gente já está fazendo isso no Sigma dentro do Superação, das listas com os alunos, e os alunos vão receber uma apostila própria para essa revisão final. Muito bom, galera. Excelente papo. A gente vai voltar aqui, obviamente, com o Gabriel para falar de outras coisas. Gabriel, obrigado aí pela tua presença. Foi excelente. A gente queria fazer um negócio curtinho de 30 minutos, já estamos passando de 40. Então é isso. Grande abraço. Até o próximo Sigma Cash. Dá um tchau aí, Gabriel. Obrigado, gente. Até o próximo.